Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar como que eu fiz para dominar modelagem financeira. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, como que eu fiz para dominar modelagem financeira? E antes de qualquer coisa eu queria falar que não foi fácil. Durante muito tempo eu fui criticado por não ser um cara muito fluente ali na modelagem. Eu vou explicar. Eu trabalhei no começo da minha carreira como estagiário de turismo, então não tinha muito essa questão matemática. Quando precisava fazer algum cálculo tal, eu conseguia fazer e surpreender, assim, fecha aspas, né? Não precisava fazer muito, e se precisasse fazer qualquer coisa estava bom, então tá tudo certo. Depois eu fui trabalhar em banco americano na área de crédito, e quando você trabalha na área de crédito, pelo menos no banco onde eu trabalhava, toda a metodologia de análise das empresas era através de sistema, então não tinha muita modelagem financeira, até tinha projeções, tinha a parte da equipe que fazia projeções financeiras. Quando eu participei dessa equipe de crédito, eu particularmente não fazia as projeções, então não mexia muito com a modelagem. Depois eu fui trabalhar em Big Four, em dos grandes nomes aí de consultoria internacional de Big Four. Na área de fusões e aquisições eu fui trabalhar. No começo eu fui trabalhar nos Estados Unidos, na área de impostos, e aí fui convidado a vir para o Brasil, onde eu comecei então a trabalhar na área de fusões e aquisições, e eu era, acho que razoavelmente novo nessa época, eu devia ter uns 23 anos, talvez, quando eu voltei para o Brasil. Eu fui com uns 22, acho, tá? De qualquer forma, quando eu cheguei no Brasil, eu fazia parte dessa equipe de fusões e aquisições, e a área de fusões e aquisições na empresa onde eu trabalhava, ela tinha alguns ângulos. Ela tinha um ângulo de mapear as empresas do setor para visitar essas empresas e verificar se os fundadores teriam interesse em vender a empresa. E eu tinha essa habilidade de mapear, de ligar, de conseguir marcar uma reunião e criar uma reunião interessante e criar ali uma relação de confiança. Isso eu fazia bem, inclusive o pessoal falava que eu fazia legal, que era uma coisa que ia bem. Eu também participava das negociações de fusões e aquisições, então aí tinha que construir um modelo financeiro de valuation, tinha que construir uma apresentação, uma ou várias, né? Uma apresentação de teaser, né? Para mandar para possíveis compradores, e depois tinha que fazer uma apresentação para compradores específicos, né? E eu participei de alguns processos desse, e eu era não digo muito, mas eu era elogiado por fazer bem essa parte das reuniões, da negociação, de pensar nos bastidores o que fazer, próximos passos, que cuidados tomar, que oportunidades que tinham ali na frente. Então isso ia bem, mas num determinado momento meu chefe me chamou, um dos meus chefes, de repente até mando esse vídeo aqui para ele, que é meu amigo hoje em dia, né? Obviamente ele saiu da empresa, eu saí da empresa, ele saiu também, e aí ele me chamou e falou assim: olha, Ricardo, você vai super bem na parte de mapear as empresas, visitar, não sei o que, você vai super bem na parte de negociação e tal, mas na parte de modelagem, Ricardo, eu acho que tá faltando, não tá legal. E eu ficava, puta, sério? E eu ficava assim um pouco desanimado. E quando eu tentava lembrar, naquele momento em que eu estava ouvindo o meu chefe falar comigo, eu tentava lembrar por que isso acontecia, né? Eu tentava voltar na minha cabeça ali no tempo, no momento que eu estava modelando, e aí eu lembrava que toda vez que eu estava modelando, eu ficava desanimado em fazer aquela modelagem, em tentar fazer aquele exercício de cálculo, tal, um negócio para mim muito pesado, muito moroso, muito burocrático, e eu não sabia por quê. E aí eu comecei a perceber, conforme ele ia me falando, eu fui percebendo que na verdade era quase que uma resistência, uma barreira minha por uma coisa que não era didática, assim, não tinha nenhuma clareza, não era óbvio, não tinha um guidance, assim, não tinha uma instrução de como fazer aquilo, e eu ficava ali achando que, puta, aquilo era quase que uma maluquice, não fazia o menor sentido. E aí depois de ouvir esse feedback dele, eu entrei no modelo e fiquei tentando entender.
E aí eu fui descobrir que nessa empresa onde eu trabalhava, o modelo de valuation, o modelo, né, o Excel, né, no caso, o Excel, que fazia os cálculos lá para dar o valor da empresa, ele era um negócio super complexo. E aí eu fui investigar, né, porque estavam falando que eu não era bom o suficiente naquilo. Eu fui investigar, eu falei, cara, como é que foi montado aqui? Ah, não, isso aqui foi o sócio tal que fez. Ah, tá, mas esse cálculo? Não, esse cálculo aqui foi o gerente tal. Isso aqui não, isso aqui foi mudado por um sócio que saiu, tem 5 anos. E eu fui descobrir que aquele modelo que eu não tinha o menor interesse de entender, eu não tinha a menor tesão de querer aprender, era uma colcha de retalho, era um negócio que era uma coisa que alguém fez há muito tempo, que foi sendo alterado por todo mundo, e era um troço que eu hoje talvez acredite que ninguém deveria entender muito bem. Até, tipo assim, eu entendo, sei que tá cheio de erro, cheio de coisa esquisita, mas não vou contar, vou fingir que tô fluente aqui. Eu não, eu com muita sinceridade dizia, falei, cara, não tô entendendo, né? E parecia que só eu não entendia, parecia que eu era meio maluco. Você já sentiu isso? Então, eu senti muito. E aí ficava, então, eu era o cara que era muito bem visto nas relações, muito bem visto no comercial, muito bem visto no negocial, mas no valor, na modelagem financeira, e aí eu fiquei desanimado com isso tal, e na época me apareceu uma oportunidade para ir para Londres, e nessa oportunidade de Londres eu fiz algumas entrevistas, estando em Londres, né, apareceu uma oportunidade para ir para Londres, estando em Londres me apareceu uma oportunidade para fazer algumas entrevistas, e algumas entrevistas andaram bem, e uma em específico andou super bem, e viraram para mim e falaram assim, ó, Ricardo, você quer uma vaga? Tem tudo a ver com você vem de Big Four, a gente é uma empresa inglesa, estamos na Inglaterra aqui, você veio de uma empresa inglesa, de Big Four, você trabalhou com modelagem, cara, você é o cara, e aí a vaga era modelador financeiro. Aí para mim foi quase que um desafio pessoal, falei, pô, falaram que eu não podia, se falaram que não podia, agora eu preciso provar que eu posso. Primeiro eu vou provar para mim mesmo, depois eu vou provar que aquilo que eu ouvi, de que eu não poderia fazer aquilo, não conseguia fazer aquilo, não era verdade. Então eu me debrucei, eu passei então, eu fui de vez morar em Londres 100%, e aí quando eu entrei nessa empresa, eu comecei a me dedicar 200%. Eu comprei 2, 4, 6, 8 livros, e na Inglaterra a quantidade de informação disponível para esse tipo de coisa era gritante. Eu ia nas livrarias, né? Eu sou apaixonado por essas livrarias inglesas, assim, que puta, lindo, né? Um lugar maravilhoso. Em São Paulo tem algumas livrarias que estão começando aí um pouco nesse caminho de ser um lugar super agradável de ir, que você fica encantado com os títulos e é capaz, assim, de você passar horas na livraria. Eu nunca fui um cara de biblioteca, zero. Nunca fui o cara que na faculdade ia para a biblioteca e ficava encantado, zero. Então eu me encantava com o modelo de livraria de Londres, que é um negócio, cara, que primeiro você vai naqueles livros, né? Sabe aqueles livros que põem na sala de estar, né? Que tem de marca legal, tem de carro, não sei o que. Puta, em Londres tinha uma área de, sei lá, 50 metros quadrados só disso. Estou exagerando um pouco, mas é muito maior do que a gente vê aqui no Brasil, e o preço muito mais acessível, né? Esses livros aqui no Brasil custam uma fortuna. Então eu começava ali, depois ia para outro lugar, depois tinha uma área inteira, assim, quase que inteira de modelagem financeira. Eu falava, cara, não é possível. Eu comprava, ia para casa, dava uma mexida, tal, não sei o que, tentava resolver uma equação. Cara, eu acordava segunda-feira, uma vontade incrível de ir para o trabalho, tipo, foi uma coisa inédita. Até então eu nunca tinha tido a menor vontade de acordar segunda e falar, puta, tem trabalho. E eu falo, nossa, cara, tem trabalho, eu tô aprendendo cada vez mais, não sei o quê. E aí quando eu tava lá em Londres, eu fui aprender que a modelagem financeira não precisava ser do jeito que eu via. Aquele Frankenstein, assim, bizarro, colcha de retalho, todo mundo vendo que estava esquisito, mas todo mundo fingindo que estava tudo certo. Aquele corporativismo de falar assim, não, tá errado, mas eu entendo. Acho que não era só eu que não achava aquilo didático. Eu tenho certeza, olhando para trás, que ninguém podia achar aquilo didático, e mesmo se achasse, acho que as pessoas tinham que tomar um negócio
porque era tão bizarro que achar aquilo normal para mim já ter que tomar um remedinho, porque não fazia o menor sentido. Aí então eu fui aprender que modelagem é um negócio muito exato, muito didático, um passo a passo muito bem estruturado, e eu fui ficando muito empolgado em fazer isso, até exagerei, né? Até de tanto que eu trabalhava lá, às vezes eu precisava dar uma levantada. Eu criei até um hábito eu pegava, e o pessoal na empresa, a empresa onde eu trabalhava, eles costumavam a identificar que eu era o cara que gostava de entender os negócios mais complexos, e os problemas mais complexos que precisava modelar começavam a sempre cair para mim. O Ricardo tá aí, não sei o que, tá. Então eu pegava um negócio super complexo, pensava, eu falava assim, eu vou resolver uma equação por vez. Aí eu pegava um negócio uma solução complexa, um modelo que eu precisava entender de alguém, eu vou entender uma coisa por vez. Aí eu ficava lá entendendo, pegava um papel em branco, ficava tentando refazer no papel, olhava para o papel, olhava de volta e tentava ver se a lógica fazia sentido, e lá me deram a liberdade de mudar tudo que eu achasse que não estava legal, porque eu acabei ganhando uma reputação de ser um bom, talvez um mais do que bom modelador financeiro lá, né? E aí as coisas começavam a vir para mim, então de ser um cara que era visto como um cara que não tinha uma boa modelagem, eu não sabia fazer, ou talvez não fosse capaz de fazer uma boa modelagem, no Brasil eu virei referência na Inglaterra. Então olha que interessante, né? Será que será que está certo, o que será que está errado? Será que o certo era eu me conformar em ver um negócio muito estranho e gostar daquilo? Ou será que o certo era eu querer buscar excelência e, uma vez encontrando excelência, eu dominar, e aí as pessoas começarem a confiar muito em mim para fazer naquele modelo? Então eu particularmente nunca fui muito o cara do corporativismo, de ficar fingindo que eu estou entendendo uma coisa que não está legal, e na hora que eu caí no ambiente correto, onde as pessoas falavam que o que estava certo está certo, que o que estava errado, e o negócio começou a fluir, eu falei, porra, muito legal, ganhei muito espaço, eu fui promovido múltiplas vezes lá no Reino Unido, eu cheguei a tomar promoção dupla, e para mim era um sonho, né? Meus chefes eram caras extremamente bem-sucedidos naquela época em que eu estava fazendo modelagem financeira lá, né? Quer dizer, essa história tem uma continuidade, mas que em outro vídeo eu posso contar mais, acho que até já contei num vídeo da minha história. De qualquer forma, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, de ser o cara que não sabia fazer modelagem, eu virei o cara da modelagem. Só que eu era o cara que não sabia fazer modelagem no Brasil e virei o cara da modelagem no Reino Unido, né? Então eu falei, pô, eu acho que aqui talvez o didático é o certo e não o confuso, bagunçado. De qualquer forma, foi assim que eu aprendi, tá? Não foi fácil, eu fui desafiado, eu fui questionado, eu fui desacreditado, e talvez eu ter sido desacreditado me fez eu buscar energia dentro de mim mesmo, para num país onde eu não tinha família, amigo, eu buscar obter a minha excelência. Muito difícil você morar sozinho num país estrangeiro. Foi uma realização de um sonho, realmente. Eu sempre quis ter um cargo de relevância em outro país, num país legal, num país interessante. Eu fiz dominar a língua. Dominar a língua é uma coisa, dominar a língua no ambiente técnico é outra coisa, né? Então, para mim, foi um sonho realizado quando eu fiz isso lá, e de quebra eu consegui vencer esse rótulo que me deram de que eu não era capaz. Então, foi assim que eu consegui. Foi sofrido, foi difícil, foram vários anos lá fora. Não acho que as pessoas devam seguir meu caminho. Não recomendo, não quero que façam, não quero que fiquem longe da família, dos amigos. Não, foi a minha história, foi o meu caminho, foi incrível. Eu tenho muito orgulho dela, dessa parte da história da minha trajetória. Muito feliz de ter conseguido, mas acho que dá para ser mais fácil. Inclusive, tem sido aí a minha missão, facilitar o que eu acho que é esse ambiente do Brasil, que às vezes as coisas estão erradas e as pessoas não querem falar que estão erradas, ou estão tão acostumados com o errado que já não sabem discernir entre o certo e o errado, né? Então assim, tá bagunçado, mas não vou falar que tá bagunçado. Essa modelagem aqui tá difícil de entender, mas não vamos falar sobre isso. E na Inglaterra não existe assunto proibido, as pessoas podem falar tudo o que quiserem, podem discordar, podem concordar. O britânico, ele é visto como um cara muito pontual e muito educado,
só que as pessoas não sabem que o britânico ele é muito sincero, ele fala na lata, ele fala na cara. E eu acho que isso é uma das características mais incríveis do britânico. Ele é pragmático e ele é direto. Se ele tiver que falar que o negócio tá ruim, se tá bom, tá bom. Então fica mais fácil você conseguir organizar o seu pensamento num ambiente onde o que está errado e o que está certo. Não estou falando de posições políticas, estou falando disso, estou falando de matemática, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, nas coisas matemáticas, elas são matemáticas lá. No Brasil, às vezes, as coisas matemáticas têm área cinzenta, né? Acho que tem área cinzenta para um monte de coisa, mas para matemática, não. Para modelagem financeira, não tem. Dá para ser muito objetivo, dá para ser muito direto, dá para ser muito didático, como no modelo britânico, graças a Deus. Apesar de todo o esforço e todos os sacrifícios que eu fiz, eu consegui me beneficiar de um ambiente incrivelmente rico e com tanta metodologia como o britânico. E agora essa minha jornada de ensinar isso da forma como eu aprendi, das metodologias que eu criei a partir daqui e que acaba sendo meu objetivo profissional aqui, dentre outros, né? Eu tenho algumas frentes, essa é uma delas e é uma das que eu acho que é muito importante porque tem a ver com essa parte da minha história profissional e essa parte da minha história de vida, tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de comentar, muito importante para mim, eu poder te ouvir, eu vi o que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que você achou legal, o que você acha que poderia ter mais, qualquer outra dúvida que a partir das coisas que você ouviu aqui surgiram para você. Se você está no aplicativo, você consegue clicar no botãozinho de compartilhar, você manda via WhatsApp esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar. Se você estiver lá no computador, você consegue copiar o link e mandar para qualquer pessoa, tem o WhatsApp, o e-mail, tá bom? Não esquece de compartilhar, isso me ajuda bastante aqui no canal, que é importante, porque assim eu consigo cada vez mais trazer coisa interessante. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, porque ajuda no algoritmo aí do canal também, muito importante. E eu espero que você já esteja inscrito, porque assim a gente consegue se ver aí nos próximos vídeos, tá legal? Então valeu, até lá!